Amém. Deus abençoe cada irmão, cada irmã, você que está aqui, você que nos acompanha de longe, que Deus continue abençoando de maneira especial o seu coração nesse dia, o dia do Senhor. Abra a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Colossenses capítulo 3. É importante que você acompanhe a leitura do texto, deixe a Bíblia aberta, né? É importante acompanhar o que está sendo pregado, é muito importante, queridos. Então diz assim, as Sagradas Escrituras, Colossenses 3, de 1 a 4. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém, queridos? Olhe para cima, é o tema da nossa reflexão nesta manhã. Eu de propósito assisti essa semana o filme, como é que é o nome do filme? Não Olhe para Cima. Vocês já assistiram, hein? Foi lançado não sei quanto tempo, tem pouco tempo, né? Eu acho que tá novo aí. E o filme é uma sátira sobre o fim do mundo, o fim dos tempos, que dá uma ideia apocalíptica, né? Ele tem uma mensagem assim. Uma estudante de astronomia, não iniciante, mas já bem em seus estudos, observando, né, nos seus aparelhos lá, ela percebe um cometa, mas não é um cometinha, não, é um cometa gigantesco, que está vindo em direção à Terra, ia colidir com a Terra. Estudaram ali, ela comentou com o seu professor, né, e tal, e enfim, chegaram à conclusão, até o tempo, 6 meses e poucos dias, aquele cometa ia colidir com a Terra. E o que é que eles fazem? Vamos avisar, nós temos que avisar o que vai acontecer, e saem avisando, procura as autoridades, inclusive a presidente dos Estados Unidos, que não deu muita bola, ela estava mais preocupada com o quê? Com as próximas eleições, e aí recebe ali o professor e a estudante, tá, mas calma, não é assim não, a coisa não é bem assim, não precisa de exagero, enfim. Eles consultam também outros cientistas e acabam comprovando que realmente aquilo era verdade, ia acontecer, mas ninguém devia assustar o povo, é tranquilo. E aí, irmãos, a gente vê, né, vamos dizer assim, os cientistas divididos, parece até que é de hoje, né, esse filme, para aqui agora, né? Os cientistas divididos, uns falando a verdade do que estava acontecendo, e outros contratados, calma, né? Será que, aí começam até questionar, será que esse cometa existe mesmo? Enfim, queridos, a gente vai, o filme é um drama, né? Um desenrolar interessante, porque
a mídia comprada, né, grande parte da mídia, estava divulgando isso, não queria falar a verdade. E dizendo, não, o povo não tem que se preocupar com isso. E as pessoas estavam realmente preocupadas com o quê? Com o dia a dia, com banalidades, né? Coisas, sabe, aquelas coisas corriqueiras, sem valor, enfim. Quando o cometa começa a surgir, isto é, ser visto a olho nu, bem pequenininho lá em cima, a frase que todo mundo dizia, a parte da mídia e o povo dizia, não olhem para cima. Não olhe para cima. Olhe para baixo. Não olhe para lá não. Né? E outra coisa que eu esqueci de dizer, os ricaços querendo tirar proveito daquela situação para ficarem mais ricos ainda. Parece que é hoje isso que está acontecendo, né? Enfim, queridos, não olhe para cima, não olhe para cima, não olhe para cima, o cometa chega e colide com a terra e acaba tudo. Queridos, quando nós pensamos na volta de Jesus, no fim dos tempos, parece que a maioria absoluta da população, da sociedade, está preocupada exatamente em olhar para a terra, não olhar para cima. As pessoas, a vida das pessoas está concentrada na terra e não no céu. Por mais que alguém diga, olhe para cima, pense nas coisas do alto, como Paulo disse aqui, busque as coisas do alto, pense nas coisas do alto, as pessoas estão concentradas, a vida das pessoas está enraizada, concentrada nas coisas terrenas. Mas há um alerta da Bíblia aqui, queridos, e Paulo fala sobre isso. Olhe para cima, olhe para cima, olhe para as coisas de Deus, olhe para as coisas do alto, busque as coisas do alto, pense nas coisas do alto, diz a palavra de Deus. E eu quero tirar aqui algumas lições, por favor, mais uma vez, deixa a Bíblia aberta aí, sobre esse tema, olhe para cima. Olhe para cima, desejando as coisas do céu, mais do que as coisas da terra, em primeiro lugar. E aí, isso está claro no versículo 1, né? Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos, da nova vida em Cristo, da verdadeira conversão, daqueles que são verdadeiramente conhecidos. A expressão "se" aqui não é uma expressão de dúvida. A ideia do texto original é a seguinte: uma vez que vocês ressuscitaram com Cristo, isto é, tendo em vista que vocês nasceram de novo e ressuscitaram em Cristo, então Paulo está falando dos verdadeiros cristãos, que possuem uma nova vida, uma nova natureza, que tem uma vida ressuscitada em Cristo Jesus. O verdadeiro cristão, que se identifica com Cristo, se identifica com Cristo na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão, na sua volta, se identifica com Cristo, esses que foram ressuscitados com Ele. Então nossa posição em Cristo, irmãos, não é algo hipotético, não é algo que vamos alcançar ainda, olha só, é um fato consumado. Jesus não ficou na sepultura, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, queridos, nós também morremos com Cristo e ressuscitamos para uma nova vida. E
2 Coríntios 5,17, que você conhece bem, não é? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Fato consumado. A justificação é um ato de Deus, que acontece na conversão, irmãos. Nós somos libertos da culpa e da condenação do pecado. E sobre nós não existe mais condenação. Para aqueles que estão em Cristo, não existe mais condenação. Por isso que Paulo, então, no verso 1 diz: busquem as coisas do alto. Mantenham seus olhos fixos nas coisas de Deus, nas realidades espirituais. E o verso 2 ele fala: pensem nas coisas do alto e não nas que são da terra. Então esses dois verbos, irmãos, buscar e pensar, resumem a nossa vida, o sentido da nossa vida, da nossa existência, a razão do nosso viver. Qual o propósito que tem em minha vida? Essa é a ideia. Então nós precisamos buscar, pensar nas coisas do alto, olhar para cima. Não estou dizendo aqui, Paulo não está dizendo que nós vamos ignorar as coisas terrenas, porque nós estamos vivendo aqui, irmãos. Não está dizendo aqui que você não vai ter alvos, objetivos na vida, você vai lutar, conquistar. Não está dizendo nada contra isso, mas está falando de objetivo de vida, razão de viver. O que é mais importante para nós? E aí eu tenho que me avaliar, irmãos. Minha vida, o que se resume na minha vida, da minha existência? Qual a razão do meu viver? A gente está sempre fazendo essa perguntinha, né? Chata, né? Mas nós precisamos fazer isso, irmãos, essa reflexão. Qual a razão do meu viver? Por que eu estou aqui? Como eu vou resumir minha vida? Irmãos, nós não podemos viver em função das coisas materiais. É isso que Paulo está preocupado. Paulo está preocupado em nos dizer que nós somos peregrinos aqui, que isso aqui vai ficar, que nós vamos deixar isso aqui um dia, que se eu fundamentar minha vida no que existe aqui, queridos, minha vida vai ficar aqui. Isto é, vai restar o quê? Eu vou ter que deixar tudo. É isso que Paulo está preocupado, irmãos. E ele vai dizer: nossa pátria não está aqui, está no céu. A nossa morada é eterna, não foi construída por mãos humanas. Então nós não podemos viver somente em função das coisas materiais humanas. Nós precisamos olhar para cima, olhar para o céu, olhar para as coisas de Deus, buscar as coisas espirituais, muito mais do que as coisas materiais. E aí a gente tem que, mais uma vez, será que eu estou mais preocupado com as coisas materiais? Se eu fizer uma avaliação da minha vida, a minha preocupação está mais com as coisas terrenas ou com as coisas de Deus, espirituais? É difícil, irmãos. Eu sei que a gente ama estar aqui, as nossas conquistas, a nossa família. Como é gostoso, né? Ninguém quer morrer, a gente está sempre dizendo, ninguém quer morrer agora. Todo mundo quer ir para o céu, mas agora não. Não é verdade? O céu pode esperar, tem um filme assim também, né? O céu pode esperar, então eu quero aproveitar mais aqui. Não estou dizendo que está errado, irmão, você amar o que Deus te deu, né? As coisas maravilhosas, as bênçãos, não estou contra isso de jeito nenhum, queridos. Mas isso não é tudo, não é o mais importante. Os nossos verdadeiros valores não estão aqui na terra. O nosso maior tesouro não está aqui na terra. Por isso que lá em Mateus capítulo 6, 21, Jesus disse assim: porque onde estiver o seu tesouro,
aí estará o seu coração. Isto é, seu coração vai estar naquilo que você mais valoriza, naquilo que tem mais valor para você. Então, irmão, se o que tem mais valor para nós está nas coisas terrenas, nas conquistas terrenas, estou falando mais valor, então nosso coração estará na terra e não no céu. Nós estaremos olhando para baixo e não para cima. É motivo para nossa reflexão. Segunda coisa que eu destaco aqui, irmãos, volte ao texto, olhe para cima, mortificando a sua natureza humana. Verso 3, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Verso 5, a parte A, portanto façam morrer tudo que pertence à natureza humana. Mais claro do que isso, irmãos, é difícil. A ideia de fazer morrer, a palavra necrosate, de onde vem a palavra necrotério, está dizendo assim, é um ato de você fazer mortificar a sua natureza humana. Quer dizer, é algo que aconteceu, mas veja bem, não acabou. A ideia é que é algo contínuo, fazer mortificar, manter a carne, morta, fazer um esforço para deixar a carne morta. Por isso o processo chamado o quê? Santificação. É um processo. A salvação é um ato, mas a santificação é processo, é dia a dia, é mortificar cada dia, fazer morrer cada dia a natureza humana. Nós temos duas naturezas, natureza terrena e natureza divina, natureza humana e natureza divina, queridos. E essas duas, Paulo diz que estão em constante o quê? Batalha. Por isso, fazer mortificar. Por isso o esforço da santificação, para que a natureza humana não se destaque, não seja fortalecida. A natureza divina que tem que sobressair, em detrimento da natureza humana, que tem que estar no necrotério. Alguém usou a expressão assim, o cristão verdadeiro vai andar no bolso com uma certidão de óbito. Certidão de óbito, morri. Eu estou morto para o pecado. Será que isso aconteceu, irmãos? O velho homem, ou a velha mulher, a velha natureza, a natureza terrena, que nós recebemos naturalmente, através dos nossos pais, nascimento humano, vamos botar assim, natural, ela quer sobressair, e você sabe disso, e eu sei disso, que se nós não tivermos perseverança, determinação em mortificar essa natureza, irmãos, nós não conseguiremos. Isto é, manter ela morta. Essa palavra aqui, necrotério, necrosate, fazer morrer, aparece em mais 2 lugares no Novo Testamento. Romanos 4,19 e Hebreus 11,12. Esses 2 textos estão falando o contexto é o nascimento de Isaac, e fala de Abraão. Abraão já idoso, e não podia ter filhos, porque, vamos dizer assim, ele estava envelhecido, amortecido, fraco. Essa palavra aparece aqui.
Então, irmãos, é exatamente isso que Paulo está dizendo. Eu tenho que manter a minha natureza humana amortecida, fraca. Ela não vai funcionar mais na minha vida. Ela não vai mais ter preeminência na minha vida. Ela não terá mais destaque, porque ela está amortecida. E cada dia eu vou fazendo isso, porque eu vou fortalecer cada vez mais a natureza espiritual. Eu vou buscar mais as coisas espirituais. E quanto mais eu busco as coisas espirituais, essa natureza humana vai sendo amortecida, queridos. Agora, quando eu busco mais as coisas materiais, quando as coisas terrenas têm mais valor para nós, a parte espiritual vai sendo enfraquecida. Por isso essa luta, irmãos. Duas irmãs convertidas, que tiveram uma vida muito mundana, cheia de vícios e orgias, um dia foram convidadas para uma festa, para uma boate, pelas amigas. E a resposta das irmãs foi o seguinte: nós não podemos ir, porque já morremos para isso. Nós não podemos ir, porque nós já estamos mortas para isso. É essa a resposta que nós precisamos dar ao mundo, irmãos, de pecados e prazeres. Eu já morri. Para isso eu não vivo mais. Já estou crucificado com Cristo. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu já estou crucificado. Por isso, irmãos, a importância de buscar diariamente a santificação, a importância de renunciar, a importância de dizer não. Essa palavrinha tão difícil em certas situações e ocasiões. Não. 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 E negar-se a si mesmo é uma coisa difícil, irmãos. Dizer não para os outros é difícil. E dizer não para si mesmo também é. Mas nós temos que dizer não para as coisas que não pertencem a Deus. E aí, a partir do verso 5, Paulo vai enumerar alguns pecados, em resumo, né? Pecados morais e pecados sociais. Então, ele começa com os pecados ali, morais, ligados ao sexo. Veja aí, por favor, tá? Então, ele fala de pecados morais, de relação sexual, antes do casamento ou fora do casamento. Ele fala de prostituição, a ideia de porneia, refere-se a todas as imoralidades sexuais em geral, relações extraconjugais, refere-se a vender o corpo para esse tipo de coisa. Ele fala de impureza, todo tipo de perversão sexual, sujeira, desvios, orgias. Ele fala de paixões, de maus desejos, desejo ardente, o domínio do sexo na vida da pessoa, excessos sexuais. Você lembra de Aminon, filho de Davi, que tinha aquele desejo ardente por sua irmã, chamada Tamar. Alguém falou aí, Tamar. Ai, né? Até adoecia. E quando forçou, violentou, a desprezou. Sabe, essa sede, essa saga, esse domínio, desse desejo impuro, que não é só a prática, não, é o desejo, a intenção, esses apetites, pensamentos, que depois se tornam automaticamente em ações impuras, se não forem interrompidas. Então, queridos,
Devemos ter cuidado com o que nós vemos, com o que nós pensamos, com o que nós ouvimos. É preciso ser radical. Radical com você mesmo, comigo mesmo, com a natureza humana. Precisamos ser radicais, irmãos. Ele fala depois de pecados sociais, né? Maus desejos. É quando a pessoa deseja mal para os outros, até algo pervertido mesmo, vil. Ele fala de avareza, desejo das coisas e prazeres, né, carnais, desejos insaciáveis, não é? O dinheiro, por exemplo. Que tristeza quando a pessoa é dominada pelo desejo, pela ganância, e ela atropela os outros, ela passa a perna nos outros para ganhar mais dinheiro, para sempre levar vantagem, para ganhar um pouquinho mais. Aquele desejo de poder, essa tirania de muitos políticos, mas não só na área política, não, tá? Que se aplica também essa avareza a desejos sexuais. Tudo isso é idolatria, porque coloca essas coisas no lugar de Deus, coloca Jesus de lado. Por isso Paulo diz que é idolatria, porque essas coisas ocupam o lugar de Deus. Tem mais atenção na vida da pessoa do que Deus. E o verso 8 em diante, ele vai falando de ira, né, essa explosão, esse ferver, né, a indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena, mentira, práticas que devem estar amortecidas na nossa natureza humana, tem que ser tiradas de nós. Irmãos, nós precisamos entender de uma vez por todas que há coisas da nossa vida passada que precisam ser deixadas de lado, isto é, ficaram no passado. Nós precisamos entender que não se ajusta mais a essa nova vida certas práticas. Então elas têm que ser cortadas de uma vez por todas. Mas parece que muitos cristãos, sabe, não têm essa posição radical. Eu não faço mais isso. Isso não me pertence mais, não faz parte da minha vida mais. Eu cortei de uma vez por todas. Isso não vai fazer parte mais da minha vida. Não são compatíveis à minha nova vida em Cristo. Não há conciliação, não há harmonia entre nós e o mundo, irmãos. Nós estamos colidindo em direções opostas. Então, de uma vez por todas, eu não faço mais isso não faz parte mais da nossa família, nós não podemos abrir brechas e sermos radicais, senão nós não seremos santificados, queridos. Não seremos santificados, porque a santificação tem uma parte de Deus, da ação poderosa de Deus, irmãos, mas tem a nossa parte. Tem o nosso esforço, a nossa perseverança. Então há uma luta, irmãos, dentro de nós, para nós crescermos a imagem de Cristo. Esse é o objetivo de Deus, nos fazer crescer e nos parecer com Jesus. Há uma lenda antiga, escocesa, de um fazendeiro, que sempre era prejudicado por um monstro destruidor. E o monstro atacava à noite, atacava a fazenda, matava os animais, derrubava os celeiros, um monstro terrível. E ele sofrendo, e um dia ele disse, eu vou atrás desse monstro. E estava um dia frio, chuvoso, e ele se armou e foi à procura do monstro. E saiu e conseguiu encontrar o monstro destruidor. E aí ele entrou em luta com o monstro. E com tanta
desejo de vencer, de destruir aquele monstro. Ele conseguiu dominar o monstro, e quando ele foi dar, né, o golpe final com a sua espada, houve um raio e um facho, né, uma luz, um facho de luz brilhou e mostrou o rosto do monstro. Era o rosto do homem. Ele viu o seu próprio rosto naquele monstro. É uma lenda, né? Mas, irmãos, esse monstro somos nós. É o nosso eu, com quem nós temos que lutar e destruir, e dar o golpe final, matar essa natureza humana, deixá-la amortecida. Nós temos um monstro dentro de nós, irmãos. É a natureza humana, que nós precisamos lutar contra ela todos os dias. E ela quer destaque em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossas ações, em nossas atitudes, em nossas reações, em nossas escolhas, decisões. Ela quer destaque, ela quer aparecer, ela quer estar viva. Então, queridos, vamos dominar essa fera indomável, né? Tiago fala do fera indomável, é a língua, né? Domar a língua, queridos, não é mole não. Então é a ideia de domar o nosso egoísmo, a nossa vontade, nossas fraquezas, nossas paixões, nossos desejos pecaminosos, nossa carne, natureza humana. Ela é fraca e forte. Por que fraca? Porque ela é inclinada para o mal. E ela é forte no sentido assim, se nós não estivermos dominados pelo Espírito Santo, ela nos domina, ela é forte, nesse sentido. Para vencê-la, só pelo poder de Deus. Para subjugá-la, todos os dias, nós precisamos estar vigiando e orando, pedindo forças a Deus, dependendo de Deus, fugindo das tentações, fugindo. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Há um hino interessante que de vez em quando a gente canta, Primeira Essência, que diz: vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só para te adorar. Quero ser teu bom perfume, só para te adorar. Me resgata, Senhor, todos os dias. É esse resgate, irmãos, pelo poder de Deus que nós precisamos, para não sermos dominados por nossa natureza humana. Mas vamos lá, último ponto. Olhe para cima, não é? Veja aí, verso 4. Aguardando a volta de Jesus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês serão manifestados com Ele em glória. Esse verso está falando da volta de Jesus. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, os verdadeiros cristãos. Doutrina importantíssima, que muita gente não gosta nem de ouvir falar. Não está se importando muito. E alguns nem acreditando. A verdade é essa. Mas ela está aqui na palavra de Deus. Você tem uma ideia? De cada 23 versículos do Novo Testamento, de cada 23 do Novo Testamento, um fala sobre a volta de Jesus. Não foi eu que fiz a pesquisa, foi alguém que fez essa pesquisa. Então nós precisamos ficar atentos, irmãos. Jesus está às portas. Quando Ele vier, queridos, aí seremos manifestados com Ele em glória. Juntamente com Ele, participaremos da sua glória. Como será glorioso, irmãos.
quando Jesus voltar, os vivos arrebatados, os mortos ressurgindo, todos com corpos espirituais, não sujeitos mais às coisas desta vida. E Jesus então, aí nós nos encontraremos com Ele em glória. Nesse dia, todo olho o verá. Nesse dia, todos irão olhar para cima e não mais para a terra, para baixo. Todos irão olhar. Mas, queridos, nesse dia, que todos estarão olhando, e para muitos como surpresa, serão surpreendidos. Surpresa no sentido, para nós, os cristãos, nós não sabemos quando será. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Eu jamais posso dizer que será nessa geração, né, irmãos? Não posso dizer isso, queridos. Ninguém sabe, né? Então, nessa geração eu posso morrer, claro. Amanhã eu posso morrer. E aí me encontrar com Jesus, tá? Nesse sentido, sim. Mas da volta de Jesus, o final de tudo, quando Ele vai arrebatar a sua igreja, quando Ele vai levar a sua igreja, irmãos, nós não sabemos. Será um dia, sim, nesse sentido, a gente não sabe. Mas ninguém vai ser surpreendido. Os verdadeiros cristãos não serão surpreendidos, porque estarão aguardando a volta de Jesus com expectativa. Vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Essa vida aqui não nos prende. Nós não estaremos enraizados, a ponto de não desejar a volta de Jesus. Nosso coração está voltado para Ele, nossos olhos para cima, olhando para o Senhor Jesus. Queridos, para muitos será uma tragédia, mas para outros será glória. Mateus 24, 29 a 30, veja só, por favor. Você pode até acompanhar aí, olha lá. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Lucas, ele também descreve isso, capítulo 21, 26 a 28. Ele diz assim: haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Glória a Deus, louvado seja o nosso Deus. Então, percebam que a volta de Jesus, nós vemos duas reações completamente distintas. Dois grupos distintos em relação ao que estará acontecendo, irmãos. Para os salvos, vai ser um dia de luz, de louvor, de júbilo, de alegria, de salvação, de glorificação. Mas para os não salvos, será um dia de trevas, de terror, de lamento, de tristeza, de condenação, de desespero. Jesus virá subitamente, Jesus virá poderosamente, Jesus virá gloriosamente, Jesus virá pessoalmente, Ele virá visivelmente, publicamente.
todo olho o verá, em todos os cantos da terra. Aqueles que passaram a vida olhando para baixo, esquecidos de Deus, concentrados na vida terrena, dominados pela natureza humana, pelos pecados, ouvindo, atendendo e até dizendo não olhe para cima. Ah, irmãos, agora vão olhar, mas será o quê? Tarde demais. As oportunidades já passaram. As chances que tiveram não terão mais. Não haverá mais tempo para isso. Ele virá como relâmpago. E todos verão. Quantas oportunidades. Eu fico imaginando, irmãos. Vai ser um dia de glória para todos os salvos. Mas como é que nós vamos nos sentir com aqueles que não estarão à direita de Deus, de Jesus? Aqueles que não subirão. Eu creio que haverá uma transformação, não haverá tristeza no nosso coração, mas eu fico pensando nesses outros, que foram iludidos, enganados, engodados pelo mundo, seduzidos pelos prazeres, dominados pelo mal, que se concentraram apenas na vida terrena. Ninguém será inocente nesse dia, irmãos. Ninguém terá justificativa. Não, ninguém. Todos foram avisados, alertados, para olharem para cima, para buscarem a Deus, para se arrependerem, para voltarem. Volta, reconcilia-te com o Senhor, busque o primeiro amor, volte à sua origem. Atente para os conselhos dos seus pais, volte para Jesus. Mas nada funcionou, nada adiantou, não se converteu, não se reconciliou. Quantas vezes ouviu? Quantas vezes? Às vezes até sentiu vontade de voltar, às vezes até tentou voltar, mas não perseverou, não efetivou a decisão, não permaneceu no caminho do Senhor. Triste. Mas a igreja de Jesus está aguardando a sua volta gloriosa. E dizendo: vem Jesus. Nós estamos olhando para cima, buscando as coisas do alto, pensando nas coisas espirituais. Estamos aguardando a volta do nosso Salvador e Senhor. Por fim as nossas lágrimas, as nossas dores, as tristezas. Deixaremos este mundo e viveremos para sempre com o Senhor. Amém? Olhe para cima, desejando as coisas do céu mais do que as coisas da terra. Busque, pense, concentre-se mais, valorize mais as coisas de Deus, o propósito que tem a sua vida. Olhe para cima, mortificando a sua natureza humana, terrena. É um exercício diário, dioturno, todos os dias, mortificando, fazendo-a morrer. Ande com o atestado de óbito no bolso, mas do outro, o atestado de novo nascimento. Eu nasci de novo, sou uma nova criatura, não faço mais isso. Não tenho vergonha de dizer, não temo dizer, eu sou uma nova criatura. Não me envolvo mais com isso. Não minto mais. Não faço mais fofoca. Não faço aquilo que o mundo, que eu fazia antes, normalmente. Não faço mais. Porque eu nasci de novo para uma nova vida em Cristo. Olhe para cima, aguardando a volta de Jesus. Aguarde o seu Senhor, que breve virá.
para que você não seja surpreendido, persevere cada dia. Quando eu estava refletindo aqui, eu pensei na família de Ló, quando o anjo disse assim, ó, subam, não olhem para trás. E você sabe a história muito bem, que a mulher de Ló olhou para trás, como se estivesse olhando lá para baixo, né? Para o que tinha deixado, possivelmente, presa a tudo que tinha deixado. Irmãos, quando a gente subir, nós não vamos estar presos a nada neste mundo. Quando a gente estiver fazendo a vontade de Deus, cumprindo a ordem do Senhor, olhando para o lugar que Deus mandou, caminhando em direção ao propósito de Deus, não vamos olhar para trás, não vamos olhar para baixo. Essa semana aconteceu, passada, aconteceu uma tragédia lá em Minas Gerais, no Capitólio, e eu não quero aqui explorar a dor dos outros, a tragédia dos outros, não é? Aquela pedra caindo, enorme, caindo sobre aqueles barcos, mas dentre várias reportagens, que foi, né, uma enxurrada, você percebia claramente algumas coisas. Primeiro, os avisos. Até na hora, tinha gente falando assim, sai daí, porque tinham pedras caindo, pequenas rochas caindo. Sinais estavam acontecendo de que uma tragédia estava vindo. Geólogos, né, há anos nós temos 2 aqui, né, já tinham avisado do perigo de não estar ali, porque aquela rocha podia se deslocar e cair. Mas as pessoas estavam tomando banho, tirando selfie e tal, e não sei o que lá. Que Deus tenha misericórdia dessa família, das famílias, e devemos orar por eles. Mas, irmãos, é um aprendizado para nós. Os sinais estão aí, mas tem gente que não está dando atenção, não quer olhar para cima, quer olhar para baixo, quer ficar distraído, não quer dar muita importância aos avisos. E quando aquele que é a rocha vier, acabou, queridos. Acabou. Não haverá mais oportunidade. Que Deus nos ajude, irmãos, para que possamos viver aqui, nesta terra, mas olhando para cima, firmado nas coisas de Deus, nas coisas espirituais, valorizando mais as coisas espirituais, lutando, trabalhando, se esforçando, vivendo o seu dia a dia, com toda alegria, com toda paz, testemunhando, mas não ficando preso e presa às coisas deste mundo, porque nós deixaremos tudo aqui. Olhe para cima, olhe para cima, é o alerta da palavra de Deus. Amém? Pai, nós estamos aguardando a volta do Teu Filho, com poder e grande glória. O dia que a Tua igreja será levada, tirada deste mundo, de dor, de sofrimento, de pecado, de tristeza, para vivermos para sempre com o Senhor, lá no céu. Ó Deus, obrigado por essa certeza que temos, pela graça de Jesus. Não merecemos, nenhum mérito temos, Senhor, mas pelos méritos de Jesus, que morreu na cruz em nosso lugar, que possamos ter essa certeza, essa convicção, e estar aguardando a volta do Senhor, e vivendo aqui, nos dias que nos restam,
olhando para o alto, quando o Senhor vai se manifestar. Ó Deus, e em glória refulgente estaremos com o Senhor, nos encontraremos e iremos para a glória eterna. Abençoa-nos, Senhor, para que quando estivermos aqui, possamos testemunhar, viver o Teu Evangelho, praticar a Tua palavra, Senhor, testemunhar de Jesus, ganhar almas para Cristo, avisar as pessoas do juízo final, dizer para elas que há pouco tempo, que elas precisam correr para os braços de Jesus, e que a nossa vida seja um testemunho disso, Pai. Ó Deus, ajuda-nos a nos desprender das coisas materiais, a olhar para cima, a buscar as coisas do alto, muito mais do que as coisas da terra. Fortalece-nos para isso, Senhor. Ó Deus de amor, que possamos crescer em graça, em sabedoria, em santificação, aguardando com vigilância a volta do Senhor. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja, Senhor. Obrigado pelos dízimos e ofertas entregues para o sustento da Tua obra. Obrigado por esses irmãos e irmãs que aguardam a volta de Jesus com fidelidade, valorizando as coisas espirituais, desprendida das coisas materiais, dos ídolos deste mundo, do amor ao dinheiro. Ó Deus, que o Senhor ache mordomos aqui fiéis. Pai, te agradecemos também pelos aniversariantes dessa semana, nascimento e casamento. Obrigado por essas vidas, por esses casais, abençoa-os cada dia. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor. Abençoa o retorno dos nossos queridos adolescentes. Guarda-os, proteja-os, Senhor. Continua agindo de maneira poderosa na vida deles. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém.